Olha só o que tem no vídeo de hoje, uma placa de MDF vazada, pintada em pontilhismo. Vou mostrar para vocês o passo a passo dessa pintura e no final a gente vai conversar sobre algumas dificuldades, algumas coisas que eu notei, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, mas que durante o processo não deu para falar. Então fica até o final e vamos sem enrolação. Tá aqui o meu corte em MDF e tá aqui a paleta de cores que eu vou usar. Eu vou deixar a lista na descrição do vídeo, certo? Aqui você vai usar um rolinho ou um pincel para fazer a base do MDF. A base está pintada, agora eu vou pintar aqui, ó, essa parte interna, tá vendo? Eu vou marcar a lápis os limites do desenho, para eu saber o que é flor, o que é folha. Depois eu pinto o fundo do desenho e os cantinhos, que eu vou pintar esse fundo para depois fazer o pontilhismo por cima. Vou começar o pontilhismo pelo centro, como se fosse uma mandala. Faço aqui o miolo dessa flor. Então, repare que tem a primeira carreira de bolinhas, de pontinhos, e entre as bolinhas se forma uma espécie de linha para as próximas bolinhas da próxima carreira. Procure não fazer essas bolinhas muito distantes uma da outra e é claro que não faça tão próximo ao ponto de borrar. Essas marrons que eu estou fazendo no centro, eu fiz ponto sobre ponto, e essas amarelas que estavam embaixo, elas estavam suficientemente secas para que eu fizesse o ponto sobre ponto. E você já vai observando esse miolo aparecendo como uma espécie de mandalinha. Recomendo assistir também um vídeo tutorial de uma pintura de CD em pontilhismo, que eu vou deixar na descrição. Para fazer esse efeito, você deposita o boleador na tinta uma única vez e faz uma sequência de pontos seguida, sem pegar mais tinta. Isso vai fazer com que os pontos fiquem numa sequência decrescente. Conforme a tinta vai acabando, eles vão diminuindo. E assim fica esse efeito de pétala, ou como alguns chamam de coroa. Agora, basicamente, eu vou seguir o corte das pétalas com essa sequência de pontinhos decrescentes que eu descrevi anteriormente. E aqui com o pincel eu fiz esse puxadinho. Tem também o puxadinho com boleador de ponta fina, que você carrega ele na tinta e faz uma espécie de vírgula, controlando a pressão que você faz no MDF. Tenha sempre cotonetes e água à mão para fazer limpezas no caso de acidentes. As regiões que você acha que ficam para baixo, você usa tons mais escuros. E as regiões que você acha que ficam para cima, você usa tons mais claros. Isso dá noção de profundidade para a figura. Aqui eu estou fazendo um puxadinho em que eu uso o cabo de uma caneta e puxo com um boleador de ponta fina. E isso faz esse formato de gota. Você puxa o excesso de tinta que tem nesse ponto maior, que você fez com a caneta ou com qualquer outro objeto que você possa usar para fazer esse ponto grande.
Repare que agora eu vou usar tons mais claros para iluminar as pétalas que eu quero que tenham a impressão de estar por cima. O amarelo e principalmente a cor branca dão pontos de luz ao desenho. Quando eu comecei com pontilhismo, eu comecei com mandalas, né? Eram mandalas de 30 centímetros mais ou menos, e depois eu comecei a fazer mandalas maiores, sob encomenda, até que eu comecei a trabalhar em feiras de artesanato, e essas feiras foram ficando mais frequentes toda semana, e aí eu precisava dar ter mais variedade de produtos, né? E aí eu comecei a fazer peças menores, bijuterias, chaveiros, marca-páginas e, enfim, diferentes coisas. E nisso, eu até recentemente estava fazendo feira todas as semanas, então não sobrava tempo para me dedicar a peças grandes, né? E agora, né, que eu tô nessa intenção de ter o canal no YouTube e já tem 2 anos, né, que eu abri esse canal e eu não pude me dedicar com mais atenção a ele. E agora eu tô com essa intenção de fazer isso e, e agora eu tô voltando, né, a pintar essas peças maiores. E eu tô muito contente com isso, tô muito animada com isso. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem também. Gostaria que vocês comentassem o que vocês estão achando, né? Aceito críticas, né? Críticas gentis, críticas educadas, que a gente sempre sabe como dar bom, como dar uma sugestão, né? Para que haja uma melhora. E eu realmente gostaria muito de compartilhar com vocês o que eu souber, o que eu for aprendendo. E é uma nova fase para mim. Eu espero que tudo dê certo e eu conto com o seu apoio. E você pode me apoiar curtindo, se você tiver curtido, comentando sobre o vídeo, como eu disse, né? E considere se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. E a gente vai trocando ideias sobre artesanato, pontilhismo e várias coisas que a gente pode trabalhar aqui nesse canal sobre arte e artesanato.
Aqui eu estou usando um pincel chanfrado. Então, na pontinha maior do pincel tem tinta e o resto ele tá molhado. Por isso que ele fica com esse efeito meio aquarelado, porque realmente tem muita água numa parte do pincel. Aqui é mais uma parte em que eu uso água para deixar esse efeito aquarelado mesmo, porque eu quero que esse fundo fique manchado para eu pintar, fazer o pontilhismo por cima. Aqui a intenção era deixar esse verde água, mas eu não gostei, então dá sempre para mudar. Eu optei por fazer esse fundo mais escuro, então eu troquei por esse verde escuro aqui e depois fazer o pontilhismo por cima. Aqui tá bem acelerado, até porque esse vídeo tá muito mais longo do que eu gostaria. Então, eu fiz a borda de pontilhismo. Basicamente, são carreiras de bolinhas de mesmo tamanho. Para isso, você carrega o boleador na tinta uma vez para cada bolinha. Isso vai garantir que elas fiquem todas do mesmo tamanho. Chegou a hora do verniz, eu vou usar esse que é spray brilhante. É importante que você use camadas finas, você não precisa ficar espremendo ele como se fosse matar uma barata, é com calma, camadas finas. Vou deixar na descrição a receita de um verniz caseiro brilhante. Olha ela aqui prontinha, eu espero que você tenha gostado do resultado. Eu gostei e eu queria até comentar sobre as cores, porque desde o começo eu queria fazer uma coisa bem colorida e eu estava receosa de fazer isso, porque não é tão difícil você escolher mal as cores, ficar uma coisa sem harmonia, não fica legal, fica muito pesado. Eu recomendo que você faça uma pesquisa no Pinterest. Eu, por exemplo, queria uma coisa muito colorida e eu pesquisei lá, floral colorido. Apareceram várias coisas, estampas mexicanas principalmente, que usam muitas cores. E minha cachorra aqui, oh meu Deus. Outra coisa, dentro do que eu tinha imaginado, eu estava querendo que essa borda ficasse um verde água, mais suave. Mas quando chegou lá no final, eu não gostei do resultado, achei que estava muito apagado. Então eu troquei pelo verde escuro e fiz esse pontilhismo em cima. Então, tudo bem se arrepender, tem que curtir o processo.
tá bom? Se divirta no processo. E também eu queria falar sobre o verniz. Eu usei o verniz spray brilhante, como eu mostrei para vocês, mas dá, agora a cabeça dela tá na frente, mas dá para usar aquele verniz que eu vou deixar um card aqui, se eu esquecer de deixar o card, eu vou deixar o link na descrição de uma receita do verniz caseiro que você pode fazer, que ele fica com acabamento bem brilhante e fica legal. A parte de trás eu não mostrei para vocês, mas eu pintei de preto, só para ficar com acabamento legal, para ficar mais bonito. E assinei aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like, deixa seu comentário, o que você achou, se você tem alguma dificuldade nisso, se você tem alguma facilidade, quer deixar alguma sugestão. Se você pinta, se você vai pintar ou vai fazer alguma coisa desse tipo, eu gostaria muito de ver, então você pode me marcar no Instagram com a hashtag RefloraArtes e considere se inscrever no canal para que a gente continue compartilhando e conversando sobre arte, artesanato e todas essas belezas que a gente gosta de fazer. Um beijo e até o próximo vídeo.